Olá amigos, estamos aqui no nosso programa Comunidade em Ação, mais uma vez aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Hoje, na entrevista anterior, nós entrevistamos o secretário-geral do Partido Militar Brasileiro, o Elzevir Pereira, aqui no estado do Paraná. E hoje, a ilustre presença do nosso presidente estadual em exercício, o professor Marcelo Moraes, é o presidente atual hoje do Partido Militar Brasileiro no estado do Paraná. Bom, Marcelo, prazer enorme receber você aqui conosco e vamos direto ao assunto. Nós temos vários outros assuntos a tratar hoje no programa e um dos assuntos, lógico, é o Partido Militar Brasileiro. Como que você entrou no Partido Militar? Desde quando você está no Partido Militar e foi através de quem no partido que você ingressou no Partido Militar Brasileiro? Olá, meu amigo Clécio, é um prazer estar aqui no seu programa. Sei que já é um sucesso na web o seu programa e muito feliz de poder estar aqui com você e com todos os patriotas que estarão em casa nos assistindo nesse momento. Tá certo. Clécio, eu entrei no Partido Militar em 2012. Eu entrei somente coletando assinaturas para o partido. Eu coletava assinatura na cidade de Maringá e enviava para a capital, certo? Dentro desse serviço que eu estava prestando ao Partido Militar, eu fui convidado a ser o presidente do Diretório Municipal de Maringá. E foi assim que eu comecei o trabalho dentro do Partido Militar Brasileiro. Você é presidente ainda do Diretório de Maringá. Há quanto tempo? Desde quando? Desde 2012? Eu assumi a presidência do Diretório em 2013. Em 2012, eu comecei a me destacar pela quantidade de assinaturas que eu estava coletando na cidade. E aí veio o convite da capital para ser o presidente do Diretório e formar o Diretório na cidade de Maringá. Certo. Então, você não teve convite, você se ingressou no partido. E como foi isso aí? Na verdade, você é o quê? Ligou? Você conversou com uma pessoa específica? Porque às vezes quem está nos assistindo pode fazer a mesma pergunta. Como eu faço então para entrar no partido, para apoiar o partido ainda está em formação. As pessoas nos perguntam, como eu faço para ingressar no Partido Militar e de que forma, né? Então, como foi a sua entrada? Creio que hoje esteja mais fácil, né? Você entrou que jeito? Você teve uma pessoa específica que te ajudou, que te deu aval? O meu primeiro contato foi com o Moura Brasil, que é do estado de São Paulo, um dos fundadores do Partido Militar. Entrando em contato com o Moura Brasil, eu me apresentei a ele, apresentei todo o histórico familiar, que meu pai era militar, lutou na Segunda Guerra Mundial, na praça. Entrei em contato com o Everaldo, que na época, então, em 2012, comandava essa região do sul do Brasil. Entrei em contato com o Everaldo, ele me passou todos os dados de como eu deveria proceder para coletar assinatura e o endereço para enviar para a capital, certo? Como eu sempre estava em contato com os dois e na capital era apenas para enviar a ficha, eu fui convidado a montar o diretório na cidade de Maringá para termos mais um município, porque para você montar o Partido Militar, para você montar um partido, você precisa ter uma quantidade de municípios onde exista diretórios. Então, claro, eu fui convidado a montar o diretório aqui pelo Moura para termos mais uma cidade para ajudar o Partido Militar na sua formação. Tá certo. E fazer outra pergunta. Vou começar a fazer umas perguntas para você, que aqui na web é o seguinte, como eu tinha falado no programa anterior para o secretário Elzevir e a todos que vêm aqui, eu falo a mesma coisa. Aqui você tem liberdade para falar, entendeu? A responsabilidade nós carregamos, mas você tem a liberdade de falar, pronunciar nomes, entendeu? Claro que nós somos responsáveis, mas com responsabilidade eu quero dizer a você que você tem total liberdade para dizer o que você quer. Aqui o programa é liberto. Vamos falar. Certo? E então é o seguinte, você é professor. Professor há quanto tempo? Sou professor desde 1997. Professor do quê?
Eu sou professor, ministro da disciplina de Educação Física, dei aula no Estado durante 15 anos e agora estou na rede municipal da Prefeitura da cidade de Maringá. Tá. Então, minha pergunta é o seguinte: não é comum um professor, nos tempos que nós vivemos hoje, participar de um partido, ou que está em formação, que é o Partido Militar, ou um partido de direita. Não estou fazendo crítica a nenhum professor, quero reiterar bem isso, né, que todos temos a liberdade partidária, religiosa, enfim, nós temos liberdade. Mas não é comum. Por que um professor de direita, digamos assim? Porque é mais comum nós vermos os professores de esquerda. Então, não é comum um professor ser de direita ou centro-direita, como se qualifica o Partido Militar. Por que essa ideologia, Marcelo? Uma boa pergunta sua, Clécio. Tudo vai da situação de estudo do indivíduo. Se você estudar o que é comunismo, o que é o bolivarianismo, socialismo, você vai perceber que é simplesmente uma escravidão. Eu digo para você, nem todos os professores são da linha de esquerda comunista. Tem muitos professores na rede estadual, muitos professores na rede municipal, que está me apoiando nessa empreitada do Partido Militar, porque são professores de direita. Uma coisa é você estudar. Se você estudar, você vai ter conhecimento de causa. Se você apenas chega e recebe a influência de ideias de professores ou de pessoas que querem falar para você o que é o correto, você vai acertar. Tem muitos professores que não são preparados para estar numa sala de aula. Porque eu pergunto para você, Clécio, você tem uma filha? Tenho. Agora imagina a sua filha chegando numa sala de aula onde um professor socialista com cartilhas preparadas pelo MEC ensinar ela a tocar em outra pessoa, em partes íntimas. Que professor é esse? Isso não é professor, isso é um ideologista. E essas pessoas eu não respeito. Eu ia tocar também nesse assunto, porque como professor e eu como cidadão, pai, eu ia tocar nesse assunto. Já que você entrou no assunto, então vou fazer uma pergunta. Alguns professores, vamos colocar educadores, eles falam que isso, conforme o tempo, é um direito alcançado, certo? Qual é a sua opinião de um direito alcançado e, como você disse, que são despreparados porque é uma ideologia? Tanto é que o nome disso é ideologia de gêneros, né? Então, a pergunta é clara: você é contra ou a favor da ideologia de gêneros? E se você concorda ou não com a ideologia deles de que isso é um direito alcançado? Isso não é um direito. Preste atenção. Você teve uma formação de caráter que o seu pai e sua mãe te ensinou. Você respeita as outras pessoas. Se você não respeitar quem seja, o próprio homossexual, o afrodescendente, se você não respeitá-lo, a lei vai forçar você a respeitar. Claro. Então, o seu caráter define a sua pessoa. A partir do momento que uma pessoa quer pegar uma criança inocente numa sala de aula e ensinar a criança, o que você pegar e falar para ela, ela vai acreditar. A criança é inocente e não mente. O que você colocar na cabeça de uma criança, a criança vai aceitar. Se você ensinar para ela que desde pequenininho ela tem que tocar o amiguinho no banheiro igual estão querendo fazer, ela vai crescer com essa mentalidade. Você sabe como é conhecido a Holanda na Europa? A Holanda na Europa é conhecido como a fossa da Europa, porque eles fizeram isso, ensinaram crianças a se tocar. Era o maior prostíbulo, fecharam, acabaram com aquela graça na Europa, na Holanda, daquelas mulheres e homens desfilando em gabines eróticas. Sim.
Eles estão mudando totalmente essa ideia. Então, se você estudar, você procurar, você se orientar, saber o que está acontecendo na escola do seu filho, no Brasil, isso não irá acontecer. Certo. Agora, colocando assim, o Partido Militar. O Partido Militar brasileiro, mas responda por você, mas inserido no Partido Militar. Exemplo que uma pessoa homoafetiva, o partido é contra ou é a favor? Ou, por exemplo, a inserção de pessoas... Vamos colocar direto. O Partido Militar, como partido, filosofia partidária, você, a sua opinião, você acha que é contra, deverá ser contra ao casamento homoafetivo? Ou a ideologia do partido, ou a sua ideologia, é contra essas cartilhas aí de ideologia de gêneros? Ou, e se uma pessoa, por ter o direito de ser homoafetivo ou não, ele pode ingressar no Partido Militar? O Partido Militar é um partido 100% democrático. Não existe perseguição. Existe dentro do diretório do Partido Militar em Maringá um homossexual. Só que ele se comporta dignamente dentro do partido. Não tem problema nenhum. O que você me perguntou a respeito de casamento homoafetivo, eu sou contra. Pelas minhas ideologias religiosas, pelo que eu estudei a Bíblia, certo. Eu sou contra o casamento. Desde que uma pessoa se respeite e dê o respeito àquela história onde acaba a sua liberdade e começa a minha, não temos problema nenhum com o homossexual. É uma pessoa, é um ser humano como outra qualquer. Só que existem pessoas e pessoas. Existem pessoas hétero de mau caráter, como existem pessoas homossexuais de mau caráter. E existem também as pessoas de bom caráter. Então, eu respeito a pessoa que dá o respeito a mim também. Certo. Isso é uma via de mão dupla. Claro. Agora, quando a pessoa quer me atacar, ou atacar o cidadão de bem, ou atacar uma criança inocente, aí eu me proponho a defender. E eu defendo mesmo. Certo. Então, o Partido Militar brasileiro, na sua ideologia, você não responde pelo partido em si, inteiro, mas essa é a sua ideologia, a sua opinião a respeito do que se acontece hoje, né? Tem que respeitar as pessoas. As pessoas precisam de respeito. E o que está faltando muito hoje é isso, respeitar o próximo. Certo. Marcelo, nós estamos em 2016, esse ano é um ano eleitoral, claro. Vou te fazer uma pergunta clara. Você vai colocar o seu nome à disposição de uma futura avaliação dos maringaenses? Então, nosso partido, o Partido Militar Brasileiro, ainda está em fase de homologação. Nós estamos numa parceria com o PRTB. Certo. Eu estou filiado ao PRTB e deixei o meu nome à disposição do partido para que eu seja um pré-candidato para poder disputar as eleições de 2016. Certo. Eu queria que você respondesse isso para que eu fizesse uma outra pergunta. Caso eleito for em Maringá, vereador ou quem sabe outro cargo, essas ideologias, né, que às vezes não comungam juntos com ideologia de gêneros, casamento, homoafetivo. Se você, caso eleito for, você terá, por exemplo, liberdade de falar, você terá liberdade de, às vezes, se condenar antes, por exemplo. Eu não concordo com isso e perder voto. Exemplo, que para ser político às vezes tem que ser falso, digamos assim. Exatamente. Você irá usar, caso o seu nome seja aprovado para que você possa pleitear aí uma futura candidatura, você vai propor o quê? Você será verdadeiro em falar, não concordo com o casamento, não concordo, ou você será o paz e amor, digamos assim? Clécio, se eu mentir, eu vou ser cobrado na Câmara, se eleito for. Então a mentira não faz parte. O que acontece é o seguinte:
Se o homossexual quer viver com o parceiro dele, vá viver, não tem problema nenhum. O que não posso, o que eu não concordo e não posso deixar ocorrer, e lutarei sempre contra, é contra a ideologia de gênero na escola, para as crianças. Os pais têm que saber o que acontece atrás do muro da escola. Ah, meu filho está na escola e está seguro. Com ideologia de gênero, você sabe quem é o professor que está com seu filho na sala de aula, pai? Aí complica, né? Complica. Então, e esse é um assunto muito vasto que vai nos dar outras entrevistas, certo? Voltando então ao Partido Militar Brasileiro, a gente espera, né, que seja homologado até março desse ano, né? E então a gente pergunta livremente, abertamente, quais as ideologias, sim, do partido, de quem está inserido nele. Foi por isso que eu fiz essas perguntas, para que você responda e responda aos nossos telespectadores também, para, assim, ficarmos aquela certa clareza de quem é quem que está no partido. Então, o Partido Militar Brasileiro, pelo que eu vejo, conversando na outra entrevista com o secretário Elzever, ele também deixou claro as ideologias partidárias e opiniões próprias, né? Então eu pergunto, Marcelo, para que as pessoas no dia de amanhã também possam achar essa resposta. Exemplo, confiei no professor Marcelo do Partido Militar Brasileiro. Então o Partido Militar Brasileiro tem uma linha, certo? Por ser até um partido militar. E tem essa linha, e essa linha tem que ser contínua, né? Não pode haver certas modulações, né? Exato. Então foi isso que eu entendi, é isso que eu gostaria de que eu perguntei para você e você logicamente respondeu. Mas voltando ao assunto só do Partido Militar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o Partido Militar Brasileiro, ele homologando esse ano de 2016, vai dar tempo de concorrer às eleições agora municipais? Ele precisa de um prazo junto ao TSE para que seja homologado e um prazo para poder concorrer às eleições. Acredito que, se homologar em março, terá condições de concorrer às eleições. Você acredita que poderá concorrer às eleições? Pelo que nós estamos trabalhando, que não é pouco, eu gostaria desse partido homologado já nesse mês de março, para que todos os candidatos que vão concorrer pelo PRTB pudessem estar no Partido Militar, já concorrendo para o Partido Militar para prefeitos e os vereadores já nessa eleição de 2016. Caso não aconteça, estaremos prontos para a eleição de governador, deputado e presidente. E em Maringá, caso específico de Maringá, caso o Partido Militar venha a ser homologado e tenha o prazo que o TSE vai estipular e dar tempo, terá aqui em Maringá candidatura própria para prefeito ou não? Clécio, você pode achar que é brincadeira, o amigo de casa achar que é brincadeira, mas nós temos hoje no Partido Militar Maringá pessoas cadastradas, em torno de 4.000 pessoas para apoiar o partido. O povo realmente quer mudança. Nós temos que escolher com muito cuidado um possível candidato à prefeitura de Maringá, porque o que ocorre pode ser oportunistas saírem de outro partido e vierem se esconder atrás do Partido Militar, coisa que nós não vamos aceitar, porque o Partido Militar tem uma estratégia política e tem um centro de informação, como se fosse a CIA norte-americana. O secretário Elzever nos relatou isso. Eu vi na entrevista. Todas as pessoas que entram no Partido Militar no estado do Paraná são investigadas se tem uma conduta, uma ética, uma moral para participar do Partido Militar. Porque nós não queremos ser mais um partido que venha para somar tempo de televisão e não faça nada pelo povo. Nós somos um partido de centro-direita. Um partido de centro-direita, ele tem algumas responsabilidades com a família. Ele trabalha pela família, o Partido Brasileiro. Ele trabalha pelo trabalhador. Porque o lema do partido é Deus, Pátria e Família. Certo. Então, com essa conduta, com essa ética, já que vocês do Partido Militar
Vamos colocar as claras, não aceita qualquer um, certo? Não é assim, então não é tão fácil assim. Eu sou estrela, sou ex-senador, sou ex-vereador, já é estrela, não aquela estrela vermelha não, mas, né? Então não é tão fácil assim ser inserido no partido militar, né? Garanto para você que não. Porque eu mesmo, quando entrei, eu falei para você em 2012, até eu assumir a presidência do diretório em 2013, eu fui investigado para ver como era a minha conduta como trabalhador, como homem, como pai de família. Você demorou quase um ano para ser, efetivado então no partido. Exatamente. Analisaram você mesmo. Exatamente. Então, eu quero que você explique mesmo para os telespectadores que não, assim, sejam bem-vindos ao Partido Militar, mas sejam bem-vindos àqueles que têm ética, moral, bons costumes. O Partido Militar, bom amigo patriota saber, o Partido Militar vai ser um divisor de águas. Pessoas de caráter que querem trabalhar, não entrar na política e ser mais um porque vai ganhar porque é um partido novo que está chegando, um partido forte. Se você acompanha, se o amigo de casa acompanha, o Partido Militar, numa eleição na internet, foi considerado o partido mais influente do país. Fizeram uma enquete. Via o UOL, alguma coisa assim. Isso, o Partido Militar ficou em primeiro lugar. Então você vê a importância do Partido Militar hoje, ainda em fase de homologação. Certo. E a então presidente do Partido Militar a nível nacional é esposa do deputado federal Capitão Augusto. Isso. Para aqueles que não saibam, né? O Capitão Augusto, deputado federal, eleito por São Paulo. O capitão é o que vai fardado na Câmara, né? Que vai fardado. Que causou também algum certo desconforto àqueles que têm medo, na verdade, né? O que nos representa é o Capitão Augusto. Tá. Outra pergunta. As pessoas confundem partido militar com volta do militarismo. O que você tem a responder sobre isso? Não existe uma fusão entre os dois. Partido militar, o que ele faz? Ele representa as pessoas que estão filiadas no partido, certo? Sim. Ele está representando as pessoas que estão filiadas no partido. E eu falo para você, com conhecimento de causa, falo para você, não existiu ditadura no Brasil. O que houve então? Houve um regime militar. Havia eleições para presidente, o Congresso elegia os presidentes, tivemos a oportunidade de ter os presidentes militares. Eles não andavam fardados, porque quando você presta o serviço militar e você se elege, você automaticamente passa para a reserva. Sim. Então, os generais que assumiram como presidente, eleitos pelo Congresso, eles passaram para a reserva. Sim. Então, não era uma ditadura. Mas era um regime militar ou não? Era um regime militar. As pessoas têm que estudar para saber o que aconteceu naquele período, porque os ideologistas de esquerda, eles mandam no programa de televisão pessoas para detonar naquele período que houve o regime militar. Não vai na televisão uma pessoa para debater. Está começando agora o Capitão Augusto, indo fazer debate na televisão com pessoas de esquerda. Sim. Certo? Mas quem o governo manda para a televisão, para essas emissoras abertas, são pessoas ir lá para falar mal do período militar. Então eles falam que é ditadura, mas não foi ditadura, foi um regime militar, foi totalmente democrático. Existia eleição, existia partido de esquerda, existia partido de direita. Hoje nós temos 33 partidos, todos partidos de esquerda. Onde está a democracia? Você acredita então que os partidos que se dizem hoje direita não são direita? Eu vou colocar para você, partido de direita hoje, só temos o PRTB, certo, que nos ajuda. Os outros estão muito ideologia, porque no mesmo momento que ele é contra no Estado, o governo, ele é a favor da esquerda no governo federal, no outro ele já é a favor da esquerda no governo estadual, não segue uma linha ideológica, né? Do seu estatuto. Sim. Eles vão para onde o vento está soprando.
Tá. Então nós temos que ter essa divisão. Somos de direitas? Somos. Então vamos fazer a linha de direita, uma linha centro-direita. Sim. E as pessoas de casa precisam saber essa diferença. Outra coisa, o Partido Militar Brasileiro no estado do Paraná conta com quantos diretórios hoje ativos? Hoje no estado do Paraná estamos aproximadamente com 35 diretórios trabalhando. Todos trabalhando, fazendo o trabalho de coleta de assinaturas. Todos fazem coleta de assinatura nesse momento, porque o período que nós estamos agora para homologar o partido, nós já estamos na coleta de assinatura. São algumas etapas que nós temos que vencer, então o Partido Militar já chegou na última etapa, que é a coleta de assinatura, homologação, as 500 mil fichas, o partido estar pronto. Certo. No programa anterior, eu tinha entrevistado o nosso secretário geral do Partido Militar no estado do Paraná, o Eusevir. Ele nos relatou, né, que em Apucarana é a sede regional, é uma sede própria, uma sede regional do partido, da secretaria, digamos assim, do partido, para recebimento de fichas, né? Certo. E você mora aqui em Maringá, você é presidente hoje em exercício, né? Por questão do nosso presidente, o Ciro, né? Ciro Novaes está de licença médica. Você é o presidente em exercício. Isso. Certo? Eu gostaria de saber quem é o seu vice-presidente no estado do Paraná. Então, o vice-presidente hoje do estado do Paraná é um senhor que reside no sul do estado. Sim. Em Curitiba, no sul? Capital, Curitiba. Certo, certo. E o partido é composto de secretários, vice-presidente. Há uma hierarquia e um certo respeito, igual, por exemplo, na polícia, nas instituições militares. Tem essa hierarquia? Como que, por exemplo, eu vou querer ser presidente do Partido Militar? Não é bem assim que funciona? Não. Ou passo a passo? Como que é? Tem os passos certos. Primeiramente, a gente segue o estatuto. Sim. O partido tem o estatuto, presidente, vice-presidente, ele tem o estatuto da executiva nacional, o estatuto para a executiva estadual e de diretório municipal. O estatuto diz como deve ser montado essas executivas, certo? Sim. Então nós temos a hierarquia. Além disso, eu junto com o secretário Eusevir, o Ávila, estamos criando o Comitê de Ética do Estado do Paraná. Já comuniquei o patriota Gerson Paulo do Rio de Janeiro há algum tempo atrás que faríamos o nosso Comitê de Ética no Estado do Paraná tem um benefício para o partido. Qualquer coisa que não esteja ocorrendo certo, seja julgado pelo Comitê de Ética. Qual a função específica do Comitê de Ética do Partido Militar, que será efetivado daqui a uns dias? O Comitê de Ética tem a função de analisar todos os membros do partido, de presidente a afiliado. O que não estiver ocorrendo dentro do estatuto, desvio de conduta, desvio de moral, o Comitê de Ética tem o direito, a obrigação de cumprir o que diz o regimento, o estatuto do partido, levando a pessoa a uma advertência ou até mesmo retirando a pessoa do partido. Até a sua possível exclusão, dependendo da gravidade. Exatamente. Certo. E então por exemplo, dos 35 diretórios que tem hoje no estado do Paraná, você acredita que homologando o partido venha a crescer, venha a se manter? Qual é a expectativa de progressão, digamos assim, do Partido Militar no estado do Paraná, caso venha homologar agora em março? O Partido do Estado do Paraná, o Partido Militar já é uma realidade. Já é uma realidade o partido. Tem muita gente esperando, eu falei para você em Maringá, que uma quantidade grande de pessoas para entrar no partido, mas que infelizmente eles não podem assinar essa ficha de avaliação porque eles estão filiados em outros partidos para sair candidato, ou tem uma afinidade ainda com outro partido por obrigação, mas o Partido Militar do Paraná já é uma realidade. Acredito que, homologando, teremos candidato a prefeito e a vereador em todos os municípios do
do Paraná. Sim, e a nível nacional, caso o partido venha se homologar, você acredita que terá uma forte bancada? Aproximadamente quantos deputados? Tem uma estimativa isso ou não? Olha, se não me engano, hoje nós temos na Câmara Federal em torno de 20 a 26 deputados já com palavras firmadas com o Partido Militar. O Partido Militar ficando pronto, nós já vamos começar com uma das maiores bancadas de deputado do Brasil. Cerca de quantos, mais ou menos? 20, 25? 20 a 25 por aí? Deputados. Então, na verdade, o partido homologando, ele vem com força. Não vem para brincar, não. É um partido que vai fazer a diferença e vamos salvar o Brasil dessa situação que se encontra. Tá. Eu entrevistei o então presidente, o Ciro Novaes, algum tempo atrás, o ano passado. Foi uma conversa muito franca, aberta, entendeu? Dei liberdade para o presidente também. E hoje você, na situação em presidente em exercício, também estou te dando essa liberdade para responder. Eu fiz uma pergunta, uma brincadeira com o Ciro, de cores. Eu perguntei para ele, qual a sua cor preferida? Eu vou perguntar para você também, qual a sua cor preferida, Marcelo? Ou me diga 4 cores. Rubro-negro, primeiro. É uma brincadeira, você é flamenguista, né? Tem que ser as cores da bandeira, né? Da nossa pátria. Sim. A bandeira do nosso Paraná, da minha amada cidade de Maringá. As nossas cores, as cores que nós estamos vestindo. Certo. E outra coisa, Maringá, 2016, nós teremos vários candidatos, já estamos aí com vários pré-candidatos, até nos procurando aí para dar entrevista. E você acredita que em 2016 vai haver mudanças em Maringá ou tende a continuar o que está? Essa é uma boa pergunta, rapaz, porque eu estou caminhando já faz alguns anos na política e eu vejo o seguinte: o que você faz de acordo depois da meia-noite muda tudo. Precisa de pessoas de caráter na política, porque infelizmente o dinheiro compra tudo. Se eu perguntar para você, o amigo de casa, se alguém viu algum vereador na reunião da Sanepar, eu não lembro de ter visto nenhum vereador na reunião da Sanepar. Também não tenho essa informação. Eu não me lembro de ter visto nenhuma imagem do vereador pegando água em na poço fila artesiano. Eu não vi. Também não vi. Então a política, para falar a verdade, falar de alma limpa, a política ela é muito ingrata. É por isso que nós temos que vir com uma ideia diferenciada de fazer política. De tudo aquilo que está aí hoje. De tudo aquilo. Tem que mudar completamente a política. Nós não podemos usar a política em benefício próprio. A política tem que ser feita para o próximo. Tem que ser feito para o trabalhador. Tem que ser feito para o pai de família. O pai de família tem que andar na rua despreocupado. O pai de família, ele sai de casa hoje, 7h30 da manhã. Ele trabalha, depois vai fazer bico, depois das 6 até as 10. A mãe trabalha em casa, cuida dos filhos, eles têm que passar roupa para fora. Está errado essa situação nesse país. Quem que está se beneficiando com a política hoje? O cidadão de bem, o trabalhador? Não é, com certeza não é. Não é. Então nós temos que pensar muito a respeito disso, como fazer uma política ética e de caráter. Por isso eu falei para você, não adianta eu mentir para você aqui agora para conseguir voto, e amanhã tá todo mundo lá na Câmara batendo na minha porta e eu tenho que sair pela janela. É assim que faz política. E eu tenho pessoas boas comigo. Eu tenho pessoas boas. Eu mudei o jeito de fazer política. A pessoa se apresenta para mim e fala, eu confio em você, eu quero participar. Porque a partir do momento que eu te convido e você aceita, se eu tiver eleito, eu dou aquele velho tapinha nas costas e falo, obrigado, daqui 4 anos eu tô lá na sua casa de novo, tá? Então eu tô fazendo diferente. Quem quiser se agregar comigo, que venha. Venha, se agrega sem promessa. Não tô fazendo promessa para ninguém. Tá certo. Porque quem tem que estar junto é quem trabalha. E quem é merecedor, né? É merecedor. Eu falei para você, comecei coletando ficha. Hoje eu cheguei à posição de
presidente, mandar um abraço para o presidente Ciro, que está se recuperando. Claro. Eu cheguei à posição de presidente com muito trabalho e reconhecimento. Sim. É assim que tem que ser. Claro. O Partido Militar, ele está aqui no Paraná, em todas as regiões, ou falta preencher algumas regiões, por exemplo? O secretário Elzevir nos relatou da importância do diretório de Cascavel, certo? Da importância também do diretório, a sede em Apucarana. Então, o que falta no Estado? O que falta preencher no Estado hoje o Partido Militar? Sim, nós temos o Partido Militar, se dividirmos o Estado, Norte, Sul, Leste, Oeste, nós temos diretório em todas as cidades. Sim. Certo? O que falta é começar a crescer na cidade vizinha. Por exemplo, nós temos aqui Maringá, temos o nosso amigo patriota Sargento Baradel em Sarandi, mas nós não temos ainda uma pessoa na cidade vizinha de Paissandu. Certo? Certo. Então nós temos que procurar lá. Então nós temos em todo o território do Paraná, mas nós precisamos espalhar agora para as cidades vizinhas, colocar na cidade vizinha onde tem o diretório. E eu vou falar para você, falando do nosso secretário Elzevir, a sede, eu coloquei a sede na cidade de Apucarana, para que o Elzevir, como secretário-geral, pudesse agilizar a documentação que ele recebe, porque toda a documentação do Estado do Paraná vai para o Elzevir. Estrategicamente seria mais viável. Estrategicamente a cidade está num ponto estratégico do Paraná e ele pode despachar esse documento rapidamente, ter que vir a Maringá, se deslocar, conversar aqui comigo, até Londrina, então é mais fácil ele se arrumar por lá, dando agilidade à documentação. Certo, então digamos assim, não provisoriamente, mas a sede hoje então do partido seria Apucarana. Por questão de estratégias e agilidade na coleta de assinaturas, pelo que eu entendi. Exatamente. Certo. E quer dizer mais alguma coisa do Partido Militar? Eu quero falar do Partido Militar, se você me deixar aqui eu fico falando do Partido Militar. É que aqui nós temos um tempo um pouco reduzido. Entendo, eu fico falando do Partido Militar. Mas você está convidado. 24 horas. Você está convidado sempre para vir aqui. Eu quero falar com você de casa está assistindo aqui o CSC TV. Se você quiser montar o diretório do Partido Militar na sua cidade, você pode entrar em contato pelo Facebook, que todo mundo tem, é fácil. Facebook, PMB Maringá, fala direto comigo, manda uma mensagem, ou entre no site do PMB Paraná, o site oficial do PMB Paraná. Lá tem todos os diretórios e você pode ver quem está mais perto da sua cidade e pedir informação. Tem o meu e-mail, tem o e-mail do secretário Elzevir, o e-mail do presidente Ciro. Entre em contato que você vai montar um diretório e vai mudar a história do Brasil. Então, lembrando bem, o pessoal aqui da produção está passando para a gente aqui, ó. Vai estar aqui no rodapé, pmbparaná.org.br, certo? Está também no rodapé, todo mundo está vendo, mas então aqui, o pessoal está nos avisando aqui, pmbparaná.org.br, ou também pmbparanaoficial.com.br. Mas é fácil também, né? Hoje todo mundo entra lá no Google e digita lá, Partido Militar Paraná. É a mesma coisa, vai dar o acesso direto ao link para você ter as informações, né? Para aqueles que estão nos assistindo, ter as informações todas possíveis no site do Partido Militar aqui no estado do Paraná, correto? Toda a informação do cidadão está no site oficial do partido. Certo. Quer dizer mais alguma coisa? Esteja à vontade. Quero dizer ao amigo de casa que eu estou esperando o seu contato para montar um diretório na sua cidade. Monte e vem com a gente fazer a diferença. Nosso lema: por Deus, com a família e pela pátria. Tá certo. Marcelo, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez e dizer que é o seguinte: as portas estão sempre abertas, entendeu? É só nos telefonar, fazer o contato. Quero dar uma entrevista, quero gravar um vídeo. Você sabe que aqui você será bem recebido quantas vezes você já é de casa. Não se sinta em casa, você já é de casa. Então, se sinta à vontade para quando tiver novidades
para quando tiver novas informações sobre o Partido Militar, sobre as questões políticas de Maringá, de região, o que você pode agregar de informações ao nosso programa chamado Comunidade em Ação, eu quero deixar o espaço aberto para você quantas vezes precisar. Quantas vezes você precisar, o espaço já está reservado a você aqui para dar as informações àqueles que precisam e àqueles que necessitam. Em nome do Partido Militar, quero agradecer a você, Clécio, pela oportunidade, agradecer ao cidadão de casa que está assistindo, o patriota que está nos vendo, todas as informações, você será o primeiro a receber, porque você abre as portas para o Partido Militar. Eu quero agradecer e falar que você, Clécio, é um grande patriota. Graças a Deus. Precisamos de pessoas como você trabalhando. Continuarei sendo até a morte. E seja um exemplo para todos. Muito obrigado. Sua ação dentro do Partido Militar. Muito obrigado também. Bom, pessoal, esse foi mais um programa Comunidade em Ação, aqui pela CSC TV, a TV na web feita para você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, e também curtir a nossa página no Facebook. Muito obrigado a todos.